E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo está sendo patrocinado pela Andrea, que está cuidando do Felipe, que passou por uma cirurgia ontem. Ele está bem, espero que ele se recupere o mais rápido possível. Eu fiz esse rabisco aqui, esse rascunho ontem, mas aí a vontade de gravar o vídeo passou e eu acabei deixando de lado. Mas aí, agora que a Andrea cancelou a aula dela, eu pensei, é um vídeo que eu quero muito que conste no meu canal. Independente da aceitação e de ter apelo público, de ter feito, eu quero que esse vídeo conste. Porque é uma coisa que eu gostaria que tivessem me dito quando eu era bem mais novo, e talvez para ajudar alguns de vocês a entenderem um pouquinho melhor o mundo e terem uma visão um pouco menos negativa a respeito dele. Eu gosto muito da maneira que a Seisha no Ie coloca as coisas, que o mundo é aquilo que você vê. Não dá pra você enxergar tudo cor-de-rosa também, porque aí não é, né? Mas esse negócio do copo meio cheio, meio vazio, ele é muito verdade. E por vezes eu acho que eu sou uma pessoa meio negativa, mas eu encontro muita gente muito mais negativa do que eu, achando que a humanidade não tem realmente salvação e que não tem lado bom nela, e isso é errado. E vamos para pensar, é claro, é errado no meu ponto de vista, você tem que ter o seu. Eu listei aqui algumas das exceções, e vocês podem até bater o pé comigo dizendo que não é exceção coisa nenhuma, mas algumas das exceções que são tão chocantes, que são tão pesadas, que acabam fazendo a gente enxergar eles como regra no meio da humanidade. Lembra que eu fiz um vídeo aqui falando uma vez do japa xenofóbico? Não que não exista xenofobia no Japão, e não que grande parte não tenha muito preconceito, mas não ao ponto do que esse japonês era, né? Ele chegava um brasileiro lá para trabalhar com ele ficava falando que o brasileiro tinha que ficar na terra dele, não tinha nada que vinha trabalhar no Japão, e que todo brasileiro era preguiçoso, que era vagabundo. E aí, assim, uma pessoa que acaba de chegar no Japão, ela não tem parâmetro, ela não tem termômetro, ela não tem noção, ela não tem vivência, base de dados para saber se o negócio é isso mesmo. E aí ela chega em casa chorando, quer cortar os pulsos, quer voltar para o Brasil, falando que japonês nenhum gosta e que ela não é bem-vinda por ninguém. Mas aí, quando você olha, né, sobre um espectro um pouco mais amplo, você percebe que, assim, esse japonês, ele trabalha num lugar sujo, quente, perigoso, pesado, espeta o dedo com vibra de vidro o dia inteiro, é um trabalho desgraçado, de ruim. Por que ele está lá? Porque ele não consegue outra coisa melhor, porque ele é sociopata, ele tem um pequeno transtorno, ele está lá e a vida dele é amargurada e é aquilo lá. E ele já tentou conseguir coisa melhor do que aquilo, e ele está condenado a viver naquele trabalho lá, que é o que ele conseguiu para pagar os boletos dele. A empresa não vai mandar ele embora, porque sabe das limitações dele. E aí a empresa está constantemente procurando gente que se submeta a fazer esse trabalho, que espeta o dedo, que coça, que é quente, que é úmido, que é sujo, que é pesado, que tem uma carga horária esquisita. Você trabalha demais, não que você não trabalhe demais em um monte de outros lugares. E esse cara, ele fica responsável por ensinar os novos funcionários a trabalharem. E entra brasileiro lá. Eu tô falando da minha experiência, tá, gente? Há mais de 15 anos, daí faz tempo pra caramba. Entra um brasileiro lá que não sabe falar japonês, ele tem que ensinar o trabalho para um cara que não fala o idioma dele, e leva um mês pro cara aprender esse trabalho, só que a média de duração dos brasileiros nesse trabalho é 2 semanas. Ou seja, a vida do cara é um eterno ensinar gente que vai a cada 2 semanas encontrar um trabalho melhor para não ter que se submeter àquilo que é a vida dele há muito tempo. Ou seja, por trás de xenofobia, sempre tem uma pessoa fraca que, quer dizer, na grande maioria das vezes, isso fonte voz da minha cabeça, você tem uma imensa maioria de pessoas desajustadas na sociedade, que são inseguras em relação ao seu próprio papel, à sua própria posição, e que veem o outro como uma ameaça. Mas esses poucos japoneses xenofóbicos que tratam brasileiros desse jeito, faz com que muita gente chegue no Japão e fique traumatizado, e que tome para si essa perspectiva de que o povo japonês, ele não é receptivo, que o povo japonês, ele não respeita, e não que não haja mais gente que respeite, que desrespeite e que não receba bem, mas aqui você tem uma imensa minoria de japoneses fazendo sofrer uma imensa maioria de brasileiros chegando lá desavisados. Tem uma especialista, uma psiquiatra lá especializada em psicopatia, ela tem uma fala muito legal. Psicopatas, eles são uma imensa maioria que fazem sofrer uma imensa maioria. Que é o caso do chefe psicopata também.
O que é um psicopata? É um cara que vem com o cérebro bugado, ele não é capaz de empatia e ele se acha Deus, ele se acha superior, ele tem uma extraordinária autoestima e inteligência também. Quem que adora isso? A empresa. Por quê? Porque esse cara é um gestor extremamente lucrativo. Ele faz o time dele, a equipe dele bater tudo que é meta. Por quê? Porque o cara não tem dó. Então ele cumpre metas que eu jamais cumpriria. Eu não vou fazer meu funcionário trabalhar sábado e domingo 14 horas para bater uma meta dessa, sem depois dar nenhum biscoito para ele, além de um obrigado, parabéns, você fez aí a sua obrigação. E eu não vou quebrar regras simplesmente para bater metas, sem me preocupar com o que pensa cada um da minha equipe. Agora o psicopata, ele pensa isso. Então, eles chegam a cargos gerenciais e são mantidos porque eles são extremamente eficientes, só que eles fazem a equipe deles adoecer. As pessoas, elas têm sérios problemas de autoestima, elas adoecem, elas precisam de tratamento, de remédio de tarja preta por causa de chefes desse jeito. Nós temos uma imensa maioria de psicopatas na sociedade, não, é uma imensa minoria, só que por onde elas acabam se colocando, elas fazem sofrer uma imensa maioria de pessoas, e aí assim, você que deu o azar de entrar na vida corporativa e pegar 2 chefes psicopatas seguidos, você fala, cara, a vida corporativa é uma merda, o ser humano é uma merda, e as empresas todas são uma merda. Quando se você tivesse pego um gestor melhor, talvez a sua vida seria completamente diferente. Vai trabalhar para a Márcia Civita, vai trabalhar para Alexandre Oliveira, para o Leandro. São pessoas completamente diferentes que fariam a sua carreira ser completamente diferente. Por quê? Porque eles conseguem te tratar de maneira humanizada. A maioria dos gestores e a maioria das pessoas conseguem te tratar de maneira humanizada. Só que você tem uma imensa minoria, as exceções psicopatas que fazem você enxergar a regra de que todo ser humano é filha da puta e que você não pode contar com ninguém e que o sistema capitalista não presta e que você não pode ter esperança na sua vida. Estuprador é a mesma coisa. Eu vou tratar esse assunto muito superficialmente para não dar gatilho em ninguém, para isso daqui não virar um debate feminista. Não que esse debate não deva existir, mas o que você tem uma maioria de estupradores ou você tem uma minoria de estupradores? A imensa maioria dos homens não é estuprador. Só que você tem uma imensa minoria que vai sofrer a imensa maioria das mulheres com o pesadelo, que é a ideia da possibilidade de você vir a ser estuprado por alguém que não é capaz de ter empatia, alguém que quer que você se lasque. E aí todas as mulheres acabam tendo que tomar um imenso cuidado, porque senão sem isso mesmo. Vocês me pediram para falar muito nos meus padrões, nos meus números, 10 pessoas assim. Vocês me pediram muito para falar sobre o caso do menino Henry. E o que eu tenho para dizer sobre isso? Muito pouco. Eu escolhi não me informar, eu escolhi não pesquisar sobre o assunto, mas eu acho que não precisa de muito, né? Para a gente perceber que a mãe do menino Henry, ela é imensa minoria. A grande maioria das mães, elas têm um imenso apreço pelos seus filhos, um imenso cuidado com os seus filhos, e elas os colocam acima de tudo. E perante um padrasto abusador, elas seriam as primeiras a isolar a criança do convívio dessa pessoa e a fazer de tudo para protegê-los. Esses padrastos abusadores aí que a gente vê que existe, que a gente não gostaria que existissem, mas que existem. Eles estão aí, eles vão deixar de estar aí por algum motivo? Jamais deixarão de estar aí. Quando uma mãe identifica uma pessoa dessa, o que ela faz? Se ela não tiver coragem de entregar esse cara para a justiça, ela vai, no mínimo, imediatamente isolar essa criança do convívio, esse homem do convívio da criança. E é o que a gente espera que aconteça, é o que a gente acha que seja o mais natural de acontecer, e quando isso não acontece, a gente fica extremamente chocado. O que acontece é que existe uma imensa minoria das mulheres que vem com o instinto materno bugado. Ela vem com o instinto materno bugado, o instinto de sobrevivência, de conforto dela é maior, e perante a necessidade de manter um parceiro que traz segurança e que traz satisfação para a vida dela e que supre as necessidades que ela tem como essenciais, o que ela faz? Ela acaba cedendo. E acaba permitindo que aquilo aconteça. Então, se você estudar literatura, se você estudar história, você percebe que
Vira e mexe você encontra padrastos, madrastas que são abusadores, que cometem abusos dentro do lar e que são descobertos e que são protegidos. É a regra? Não, é uma imensa minoria. Só que essa imensa minoria, ela faz transparecer que a humanidade não tem esperança e que todos os pais, padrastos e mães e madrastas são assim. Então, porque a gente tem a ilusão de que um dia a sociedade evolua para ficar do jeito que a gente quer que ela seja, e ela nunca será, a gente acha que toda a sociedade não presta e que ela está inteira corrompida porque ela sofreu um imenso processo de deteriorização, quando na verdade essa variedade de pessoas normais e psicopatas, quer dizer, não psicopatas e psicopatas, não estupradores e estupradores, não coniventes e coniventes, essa diversidade, ela sempre existiu e não necessariamente ela está ficando pior a cada ano. É que nós estamos sabendo de muito mais casos hoje em dia. Não sei se isso está fazendo sentido na cabeça de vocês. Então, quantas pessoas você conhece aí que chamou os vizinhos para matar os pais? Quantas pessoas você conhece que chamou os vizinhos e matou os pais? Como que é o nome daquela menina que todo ano, no dia dos pais, no dia das mães, ela aparece em tudo que é blog, em tudo que é site? Eu esqueci o nome da... Nardone Nardelli? Esqueci o nome da menina que participou com os vizinhos, que eram irmãos, do assassinato dos próprios pais, e ela é uma celebridade nesse meio de pessoas desumanas. Então, assim, o fato da gente não querer que aquela pessoa exista não faz com que ela deixe de existir a partir do nosso moralismo, a partir da nossa vontade, a partir daquilo que a gente deseja para a nossa sociedade. Então, são exceções que sempre existiram e que sempre existirão, e talvez elas existam em maior número, que a gente não ficou sabendo, esses casos não se tornaram tão públicos quanto eles poderiam ter se tornado. Não sei se isso faz algum sentido na cabeça de vocês. Bom, aí eu quero terminar isso daqui porque senão eu não tenho tanto tempo assim quanto eu gostaria para falar livremente sobre tudo isso. Então eu vou falar pelo menos dessa violência nos programas policiais. E a gente deixa isso daqui para um outro vídeo posterior. O que acontece? Esses eventos, assassinato, latrocínio e crimes hediondos em geral, eles vendem muito. Por quê? Porque as pessoas elas ficam extremamente chocadas quando isso acontece. E o negócio vende demais. O que acontece então? A gente tem esses programas policialescos. Qual é o modelo? Qual que é o modelo comercial do programa do Datena, por exemplo? É um programa que pega determinados crimes hediondos e constrói toda uma retórica, e ao invés dele dar o dado e esperar que você tire a sua conclusão, eu vou mudar de canal em respeito ao cara que está ali. Ou ele chegou agora eu não sei. Eu vou coletar mais um pouco, pelo menos se tiver gente no spot aí eu vou embora, e sem, pelo menos tendo gastado um pouco dessa energia. O jornalismo, o noticiário, ele deveria te dar a notícia. Ele deveria dizer, houve um assassinato, o assassinato ele aconteceu desse jeito. As conclusões, se aquela notícia te choca ou não, o que aquela notícia diz para você, como é que ela conversa com você, isso daí deveria ser uma questão tua e da notícia. Então, a notícia deveria falar o que determinado político, qual foi o voto de determinado político em determinada emenda. Você não deveria tirar conclusões. As conclusões é o leitor que tira, é o telespectador que tira. Então você mostra a imagem e a pessoa que assiste a imagem diz o que aquela imagem significa para ela. Só que não é desse jeito que o mundo funciona, né? Quando sai o Pet Notes, você quer ler o Pet Notes? Não, você tem preguiça, mas mesmo assim você lê o Pet Notes. Tá bom? Não tá bom. Eu quero escutar alguém falando o que ele pensa sobre esse Pet Notes, porque eu quero que ele me diga se é bom ou se é mal. Nós fomos educados num sistema cercados por uma mídia e por intelectuais que mastigam a notícia para nós. E eles nos dizem o que aquela notícia significa.
Então, isso desde os programas policialescos e desde os noticiários que você assiste desde criança, até o seu comportamento hoje no Black Desert. Então, quando as pessoas falam assim, jogador de Black Desert é tudo preguiçoso, os caras querem tudo mastigado. Sim, mas não é no Black Desert, é na nossa sociedade que nós construímos do jeito que ela é. Então o cara, ele coloca a cena do crime hediondo e aí ele fala pra você, veja, as imagens são chocantes. O que ele quer dizer quando as imagens são chocantes? Ele está devendo como é que você deve se sentir perante aquela imagem que você está vendo. Você deve se sentir chocada. Veja o quanto é revoltante essa imagem. Só que mais do que isso, ele vai derivando as conclusões que você tem que chegar. Que é, por exemplo, olha, a sociedade, ela está cada vez pior. Veja que ponto chegamos, a deteriorização moral da sociedade. E aí você assume aquela conclusão, que é uma opinião, como parte da notícia. E a notícia, ela era uma imagem. E aí você começa a incorporar isso e aquilo começa, de tanto que é repetido, aquilo começa a se tornar uma verdade dentro de você. Estou dizendo que não existe violência no Brasil? É claro que não existe violência pra caralho. E não deveria haver, não deveria haver. Mas a maneira como isso é veiculado faz com que a coisa pareça ainda muito pior do que ela é. Então, de fato, de maneira que hoje chegue um pesquisador numa cidade e pergunte numa cidade de 40 mil habitantes, o senhor se sente seguro? De jeito nenhum. A violência anda insuportável, porque todo dia morre gente, a gente vê aí. Sim, na sua cidade aqui de 40 mil habitantes, quando foi o último crime hediondo que aconteceu? O que é hediondo? É esse crime bárbaro, igual aparece na TV, no Fatena. E aí o velho geralmente trava e fala, olha, faz uns 40 anos aqui que teve um homem que matou a mulher e ele matou e cortou tudo em pedaços e depois jogou um pedaço em cada lugar da casa. Esse foi um crime hediondo. Aconteceu há quanto tempo? Há 40 anos. E depois desse crime hediondo, o que aconteceu mais de chocante? Aqui na cidade não, mas a gente vê isso todo dia. Sim, a gente vê isso todo dia. Num recorte de um programa de televisão que coloca lá uns 4, 5 crimes hediondos, de 10, 15 que houveram e a gente acabou não ficou sabendo, só que a gente está falando de um país de mais de 220 milhões de habitantes, onde você tem toda uma equipe buscando em todos os jornais, em todas as redes policiais, onde foi que existiu um crime que seja tão hediondo ao ponto de poder aparecer na televisão de forma que te choque, porque o modelo comercial envolve que ele seja chocante, que ele te deixe com medo da violência, porque aí você vai ficar assistindo aquilo ali como se não assistir fosse te colocar numa situação de extremo risco. Você pode estar correndo risco aí, esse programa ele te alerta do que o ser humano é capaz. Só que aí, 1 hora por dia, você fica vendo o pior daquilo que o ser humano é capaz, e aí você fica vendo 5 casos no meio de 220 milhões, e deixa passar tudo aquilo que o ser humano pode ter de bom para oferecer. E aquilo que você tem de bom para oferecer, você não enxerga. Por quê? Você pergunta para um brasileiro o que tem de ruim na televisão, só tem violência. Agora, quando você coloca uma senhora de 82 anos regando uma flor que ela plantou num canal e coloca no outro um motoqueiro que baleou 3 pessoas na fuga dele, qual é que as pessoas querem que exista na televisão? O da senhorinha regando a flor. Qual é que eles assistem? O da perseguição policial. Esse raciocínio aqui, esse pedaço, esse pensamento, eu quero que vocês guardem, porque a gente vai lembrar deles quando a gente chegar nesse outro vídeo aqui do Breaking Bad. Né? Quando você chega pro brasileiro e fala qual que é o problema da televisão brasileira, só tem porcaria, só tem Big Brother. O que você queria que tivesse? Eu queria que tivesse um programa educacional. Aí você coloca um programa educacional na TV Cultura e você coloca o Big Brother na Rede Globo e vê qual dos dois dá mais audiência, qual as pessoas gostariam que houvesse e tem e ninguém assiste, e qual existe de fato e as pessoas dizem que odeiam, mas sabem tudo que acontece nele. Né? E isso vai ser importantíssimo quando a gente chegar na monetização da imagem do conhecimento no vídeo posterior. Mas ainda assim, eu estou dizendo que você não deva tomar cuidado porque o Brasil não é um país perigoso, de jeito nenhum eu estou falando isso. Só que quanto mais a gente assiste programas de TV policialesco, quanto mais a gente fica vendo a menina que mata... Porque aí é engraçado, né? Você tem raríssimos crimes hediondos, só que o último, ele ressuscita todos os outros.
né? Você viu o que a mulher fez lá? Que ela defendeu o marido que matou o filho dela na porrada? Isso é um absurdo. E aí você começa a desenterrar todos os outros. E a outra lá que participou do assassinato dos pais num complô com os vizinhos? Esse mundo tá perdido, tá cada vez pior. E aí você vai tirando conclusões do quê? De uma imensa minoria que faz sofrer uma imensa maioria, porque faz com que essas exceções aparentem regras. Sabe onde que isso acontece também? Quando você tenta grindar no spot. Você vai lá, tenta grindar no spot, o que acontece? Vai ter um cara te dando KS. Coletar num spot que seja. Os life killers desse jogo aqui, eles têm códigos de respeito muito bacanas. Eu cheguei no outro canal, não sabia se aquele cara tinha acabado de chegar ou se ele já estava coletando ali quando eu cheguei. O que eu fiz? Eu mudei de canal. Se aqui tivesse alguém coletando, eu ia perguntar pro cara, falta muito pra você coletar? Se ele dissesse que ele tinha mais de 300 de energia, eu ia mudar de char e ia fazer outra coisa. Então, assim, a imensa maioria dos life killers segue um código de tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Isso significa que todo jogador, quando ele chega no spot, ele é obrigado a ter esse tipo de comportamento? Não, você vai ter o comportamento que você quiser. E não tem um monte de escroto que chega aqui e começa a quebrar a sua rotação e deixar o jogo desconfortável para você e não responde no chat e fica indo, se adiantando ao lugar onde você está indo para te incomodar, para te irritar cada vez mais. Sim, existem maneiras de lidar com esse cara pacificamente. Não, ou você abre PK e mata o cara, ou você manda guerra na guild dele, ou então você descobre uma outra maneira de contornar o problema. Agora, é justo que eu diga que a guild tal não presta porque o cara que veio me dar KS no spot de life skill, ele era daquela guild? Mas isso acontece o tempo inteiro, né? A gente fala que aquela guild lá só tem lixo, é um bando de desgraçado. Por quê? Porque os caras dão KS em spot de life skill. Entenda. E só para criar um gancho num outro vídeo, o rico pobre. Gente, o rico pobre, ele é uma grande exceção. Porque eu acabo conhecendo bastante gente rica. Rica, assim, não é rica no sentido Paulo Maluf da palavra. Não é rico no sentido acionista do Banco Itaú da palavra. Eu estou falando rico de uma pessoa que tem lá uns 5, 10 milhões guardados. Esse cara, ele não depende do salário dele para pagar os boletos dele. Ele está meio que com a vida ganha. E é engraçado como as pessoas que são ricas de verdade, principalmente se elas são ricas há várias gerações, claro, existe uma variação de naturezas aí enorme, e eu que estou falando aqui que a gente não tem que lutar contra a generalização, estou querendo impor uma na cabeça de vocês, isso não tem nada de certo. Mas tem um número incontável de pessoas ricas que você não fica sabendo que elas são ricas. Por quê? Porque elas se vestem de maneira muito humilde, elas se alimentam de maneira muito controlada. Quando você vê um cara gastando 12 mil reais numa balada, 25 mil reais numa balada, gastando 800 reais num almoço, geralmente é um novo rico. É um novo rico que nunca pôde cometer esse tipo de ostentação e de excesso, né? E agora ele chegou num patamar em que ele quer consumir para provar que ele pode. Ele precisa do consumo para provar que ele pode. Ele precisa de 200 prostitutas à disposição dele. Ele vai dar uma trepada lá de 5 minutos, mas aí ele vai falar, não, eu posso, eu possuo todas elas, porque todas estão à minha disposição. Isso é rico novo. Geralmente uma pessoa rica há várias gerações, estou sendo extremamente preconceituoso e limitado aqui na minha afirmação, ela não precisa mais provar, porque ela já tem o peso do dinheiro e a relevância do dinheiro já bem consolidada na vida dela. Essas pessoas elas já perceberam na maioria das vezes que o dinheiro não é tudo, e elas estão tentando se tornar importantes a partir de outras coisas. Então a pessoa ela é dedicada à arte, a pessoa é dedicada à caridade, ou a pessoa é dedicada ao aprendizado de alguma coisa e à relevância dentro de uma determinada comunidade. E agora eu não vou conseguir subir porque eu tô com o bagulho aqui. Droga. Pronto. Ontem eu troquei
300 negócios desse daqui e me veio 2 estilhaços chamuscada de diferente, o resto foi tudo prata. E eu acho que essas caixinhas aqui elas vão servir para dar uma rochada nessas pedras preciosas, porque quem faz muita coleta de minério, mesmo assim não tem tantas gemas preciosas assim, e essas pedras estão dando muito disso. Agora voltando ao assunto, existem muitos ricos super discretos, mas existe aquele rico escroto. Aquele rico que é recém-rico e aquele rico que é pobre de espírito, na verdade ele só tem dinheiro. Ele é o borderline, eu escrevi aqui bordalinha. Ele é o borderline do dinheiro. E assim, especialistas me perdoem, vocês devem estar querendo me socar com o absurdo que eu vou dizer agora. Mas o que é borderline? É uma pessoa que ela é extremamente instável emocionalmente e ela é extremamente dependente do conforto e da segurança emocional que está no outro. Então ela é extremamente carinhosa, ela é extremamente dada, no sentido de comprometida no relacionamento, ela se entrega, só que ela precisa de segurança e essa segurança, essa insegurança, ela é parte de um transtorno, ela não está calcada no mundo real. Então você dá todos os indícios que você é fiel, a pessoa não acredita em você. E ela sofre pelo que ela imagina. E ela tem raiva do parceiro pelo que ela imagina o parceiro fazendo. Isso é uma doença. E é engraçado, porque esse borderline, ele pode encontrar um amor na vida, uma pessoa que a ame de fato, mesmo assim ela vai sofrer e ela vai fazer o outro sofrer e ela vai fazer o outro se sentir culpado pela insegurança que ela sofre e é uma insegurança que vem na cabeça dela. Isso não tem nada a ver com vídeo, não tem absolutamente nada a ver com vídeo. Mas quando eu criei isso, eu inventei isso na minha cabeça do rico bordalinha do dinheiro, é um cara que ele só tem dinheiro e na verdade dinheiro não é o que ele quer. Ele tem muito dinheiro, mas ele só tem dinheiro e ele é pobre de espírito e ele é carente e ele precisa ser visto pelo outro. Então ele precisa ser visto pelo outro como alguém rico, ou então ele não tem nada, todo o dinheiro do mundo não seria nada. Então o que ele faz? Ele sai pagando jantares, ele sai comprando presentes, ele sai consumindo e ele também humilha. Você vai trabalhar para mim, eu sou rico, se eu quiser eu faço. Você está passando perrengue para pagar sua conta de luz aí? Eu não tô, cara, é uma pessoa, do ponto de vista existencial, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de inteligência emocional, é uma pessoa extremamente patética. É uma pessoa que você deveria ter dó dela. Por que você não tem dó dela? Porque ela é rica e porque você é pobre e você se coloca numa situação de inferioridade inconscientemente, como se ela tivesse sim a capacidade de te humilhar e mostrar que se uma pessoa tão estúpida pode ter dinheiro, por que você não tem? E essas pessoas, elas fazem muita gente destituída sofrer profundamente, como se ela realmente merecesse essa humilhação e como se ela realmente merecesse esse tratamento escroto. Ora, se essa pessoa ela conhece 9 pessoas e não sabe que elas são ricas, veja, essa pessoa que está sendo humilhada, ela conhece 19 pessoas que ela não sabe que são ricas. Por quê? Porque as pessoas são simples. As pessoas são sorridentes, despreocupadas, tranquilas e estão ali. E estão com roupa simples tanto quanto as dela. E aí ela conhece um São Paulux borderlinha do dinheiro que precisa gastar para provar que tem e precisa que todo mundo saiba que ele gasta para que ele sinta que ele tem e que ele precisa quebrar regras para mostrar que ele pode e ele precisa de toda forma encontrar um jeito de se sentir superior ao outro. E é engraçado que um monte de ricos fizeram a pessoa se sentir supernatural, porque afinal de contas ela nem descobriu que eles eram ricos, e no meio desses 20, a imensa minoria faz sofrer uma imensa maioria que olha e fala assim, cara, rico é uma raça de filha da puta. Quando na verdade você tem um monte de outros ricos fazendo um monte de outras coisas boas. Então pare para pensar se o rico ele também não é o homem branco, que é a causa de todas as dores, né, de determinada camada na sociedade. Pare para pensar se toda uma classe ela é de fato desse jeito, ou se toda uma classe não está sendo escolhida como espantalho. Então assim, eu vou conseguir unir a minha guild de uma forma muito melhor se a gente estiver unido pelo ódio. Porque vamos nos unir para sermos amigos não junta ninguém. Agora quando eu falo vamos fazer uma guild para caçar aqueles desgraçados que dão KS em Lifeskiller, aí pronto, aí eu construí um inimigo e nós temos uma causa pela qual andarmos juntos.
Fuja dessa retórica. A gente precisa se unir para derrubar não sei quem. Por quê? Porque esses caras aí são todos uns bandos de filha da puta. Porque esse bando de filha da puta, ele pode ser todo um grupo composto de uma minúscula minoria, de pouquíssimas exceções, que por aparentarem ser regra, fazem uma imensa maioria sofrer em vão. Eu não quero ser conclusivo nesse vídeo. Eu quero dar alimento para que você faça as reflexões que serão suas, para que você chegue a conclusões que serão suas a respeito desse assunto. Do fundo do coração, espero que seja útil e um grande abraço.